A AFA, Rede Adventista de Apoio à Família Autista, é uma iniciativa que oferece suporte em várias áreas, incluindo aconselhamento familiar, educação moral e espiritual, apoio psicológico, orientação financeira e ajuda durante crises familiares. Vamos acompanhar mais detalhes deste trabalho na reportagem de Renata Paz. O meninão aqui na aula de basquete é o Samuel. Aos 13 anos, ama praticar esportes e essa é apenas uma das atividades que ele tanto gosta. Samuel é muito empenhado para realizar os movimentos corretos e acertar a cesta. Repara só nesse lance que ele vai fazer. É cesta, Samuel! Será que temos diante de nós um futuro Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson? Samuel então seria a versão brasileira? Potencial e dedicação tem bastante. E não é só nos esportes. Com a música ele se dá muito bem. É habilidoso no trompete. O primeiro contato com o instrumento foi na igreja. A cor e o som o encantaram. É bom deixar que ele mesmo fale das tantas atividades que gosta de se envolver. Eu gosto de fazer esporte, basquete, futebol, tênis e eu brinco de carrinho, de Lego e bicho de pelúcia. Definitivamente, Samuel sabe aproveitar a adolescência. O Samuel é um autista nível 1 de suporte, possui outras comorbidades, porque na maioria das vezes o autismo não está sozinho, né? Ele tem comorbidades junto, no caso do Samuel, o TDAH. Samuel faz parte dos 2 milhões de autistas no Brasil. Há pesquisas que indicam 6 milhões no país, pois os dados ainda são incertos, tal qual muitos diagnósticos, e a dificuldade de chegar até eles. Eu sempre notei, ali a partir dos 8 meses, eu notei um atraso motor, começou com um atraso motor. Então o Samuel estava com 8 meses, ali essa fase a criança já tem que estar começando a querer engatinhar. E o Samuel ainda estava começando a rolar. E aí começou, né, o atraso para engatinhar, ele só começou com 1 ano e 3 meses, quando realmente era já para estar andando. Andar começou com 1 ano e 9 meses. Então isso me chamou muito a atenção. E aí foi quando eu comecei a procurar pelos profissionais da área. Jaqueline foi em 8 neurologistas para ouvir que estava tudo bem com Samuel. Mas a mãe sabia que havia algo, até chegar em uma neurologista que solicitou uma avaliação neuropsicológica. Eu brinco assim que eu nem vivi o luto que muitos vivem, né, quando recebem o diagnóstico, porque eu já estava assim numa ansiedade de saber o que tinha diante do desenvolvimento dele, que quando eu recebi, para mim teve o primeiro momento, né, que aí assim, é isso e vamos lidar com isso, né? Mas ao mesmo tempo foi um alívio, porque eu falei assim, agora eu sei o que é e eu sei como buscar ajuda. Foi dentro dessa realidade que surgiu a RAAFA, um projeto iniciado pela jornalista Kane e o pastor Marlon, pais atípicos de um menino autista. A RAAFA surgiu durante a pandemia, momento de total isolamento da sociedade, um isolamento que Fábio conheceu antes mesmo do diagnóstico. Você fica sozinho no mundo, é só você, sua família, sua casa, parentes, próximo, primo, tio, tia, vários não entendem de início, né? Fábio é pai de Davi, de 9 anos, autista nível 2, antes classificado como moderado. Os sons de fala e bater palma que você vai ouvir enquanto Fábio fala é de Davi interagindo logo ao lado. Eu tinha primos, tinha parentes que chegavam a falar assim, isso é frescura, isso é manha. Você vai deixar ele fazer isso é falta de surra. E você, sem entender direito o que se passa, você às vezes até escuta aquilo e, pô, será que é isso mesmo? Será que eu que não estou sabendo lidar não estou educando direito? Fábio deixou a profissão de repórter cinematográfico, que atuou quase 20 anos, e se mudou de cidade para dedicar tempo de qualidade aos filhos. Ele conta que Gabriela Frontini, amiga de trabalho na época, deu muita força e compreensão. Quando o Davi era pequenininho e a gente convivia juntos, eu notava alguma coisa diferente. Um atraso, de repente, assim, no desenvolvimento, porque
Enquanto alguns bebês daqueles meses, daquela idade já engatinhavam, o Davizinho ainda não. E aí eu conversava muito com o Fabão. Eu falava assim, Fabão, essa criança tem que ir pro chão, ele só vai engatinhar se ele estiver no chão, ele fica muito no colo, precisa pôr ele no chão. E eu tinha mais proximidade com ele por trabalhar todo dia junto do que com a Eliane. Mas tinha amizade com ela também. E aí eu procurava sempre, de acordo com o que a gente sabe, né? Não sou especialista em nada disso, mas jornalista é uma pessoa meio que sabe um pouquinho de cada coisa, digamos assim, por conta da profissão. E eu falava para ele, Fabão, a gente tem que estimular, então põe ele no chão para ver se ele consegue engatinhar. Então tudo que eu sabia, o pouco conhecimento que eu tinha nessa área, eu ia passando para ele tentando ajudar. A sociedade está acostumada a viver de padrões e a enxergá-los com muita facilidade. Mas Samuel, Davi e tantos outros meninos e meninas autistas rompem esses padrões. Eu lembro que ele tentou matricular o Davi numa escola particular aqui da cidade e por conta do atraso de desenvolvimento que ele tinha apresentado, a escola não pegou. E hoje a gente sabe que, inclusive, isso é crime, né? Não pode negar matrícula escolar. E aí ele foi numa outra escola e a outra escola abraçou. E era uma escola que tinha muitas pessoas atípicas. Tinha muito autista, tinha muito síndrome de Down. E acolheram o Davi de um jeito muito bonito. Quando eu tive a minha filha e precisei matriculá-la numa escola, porque eu ia voltar a trabalhar logo depois da licença maternidade, eu fui nessa escola. Porque eu falei assim, essa escola teve humanidade, olhou de um jeito diferente, não julgou, não pensou assim, não vou ter como dar o suporte. Não, a gente tem que dar o suporte. Então, eu fiz questão dela estudar naquela escola também, minha filha, e de ter contato com crianças diferentes dela, crianças atípicas, lá tinha muita, e eu achava isso extremamente benéfico para a criança, desde cedo, já tentar entender e ter essa empatia, esse olhar diferenciado e não um olhar julgador. Então ela falou uma vez para mim, falou assim, Fábio, você já ouviu falar do Rafa? Eu falei assim, não. Então tem uma amiga nossa, uma conhecida, a Kane, que ela tá com esse negócio do Rafa para poder ajudar outros pais. Eu falei assim, então já me dá o contato. Aí eu já peguei o contato, entrei em contato com a Kane. Ela me explicou, eu falei assim, me põe no grupo. A Rafa vai até as igrejas e realiza palestras para trazer conscientização ao assunto. Luciana faz esse tipo de trabalho. Ela também explica outras formas de atuação. Na verdade, hoje o enfoque mesmo continua sendo virtual, com alguns eventos presenciais. Nos grupos de WhatsApp, a gente responde questões, a gente indica médicos, a gente dá suporte mesmo, a gente fala de mudanças de leis, a gente compartilha clínicas, materiais. Então, assim, a gente fala de tudo. É um grande grupo onde a mãe tem a liberdade, né, de se expor mesmo, falar, eu estou com uma dificuldade tal com o meu filho nesse momento, que vocês já passaram por isso, quem pode me ajudar? Então, é uma troca, né, com acolhimento, com respeito, e a gente vê que é um grupo que dá muito certo. Jaqueline e Fábio também são moderadores de grupos da Rafa em São Paulo. Esses integrantes, eles chegam pra gente tanto ali mesmo de um colega falando para o outro, né? Então dão o nosso contato, como também bastante chegam pelas redes sociais, tanto Instagram quanto pelo site. Eles chegam para a gente e aí, entrando em contato, a gente já faz esse acolhimento, já tem essa conversa e aí colocamos então no grupo da Rafa, né, aqui de São Paulo. Apesar de ser uma rede adventista de apoio à família autista, pessoas de outras congregações religiosas são muito bem-vindas. Não importa a religião que você tenha, a dificuldade é a mesma. Não importa se você é católico, adventista, presbiteriano, da Assembleia, a dificuldade que você vai ter em casa vai ser a mesma coisa. Então, a questão do autismo, ela indifere da religião. E isso faz com que você seja mais aberto na conversa, no grupo. Então, aproveito e deixo aqui o convite, né, para que se a pessoa se sentiu tocada dentro da igreja, ou trabalho no bairro que mora, ou trabalho de repente com uma família que está precisando, acolha, né, ajude, auxilie. E eu falo, não são auxílios financeiros, né, é o acolhimento mesmo, é o poder ouvir, é o poder dar um abraço nessa família que tem uma vida bem disfuncional, porque às vezes não pode estar dentro de um aniversário, às vezes não pode comemorar um Natal, porque essa criança de repente não consegue se ambientar, né? Então participe.
Olá, amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando a segunda parte do programa. Vocês viram que maravilha de propósito, de auxílio a famílias que têm pessoas autistas. E agora vamos conversar com os mentores do Rafa, que é justamente uma forma de ajudar as pessoas e que nasceu no coração de um casal que está aqui conosco e vai compartilhar um pouco desse sonho e do que já tem feito ao longo desse tempo, de alguns anos. Nós estamos recebendo aqui a Keine Goulart Oliveira, muito obrigado por ter vindo aqui, e o Marlon Bruno Oliveira. O Marlon é pastor no Rio Grande do Sul, trabalha lá na associação, e a Keine, a sua esposa, também tem o exercício voluntário na RAFA, né, e outras atividades como profissional. Muito obrigado por terem aceito o convite. E por que vocês resolveram ajudar as famílias que têm filhos autistas? Sérgio, com 1 ano e 3 meses, a gente viu que o nosso filho era diferente, né? A gente tinha uma menina, a Mia, que tem 10 anos, e aí os marcos no desenvolvimento dele estavam não tão adequados quanto o dela, né? Andar, caminhar, tudo certinho. Porém, a fala ela não vinha. E quando a gente ia fazer eu chamava pelo nome, ele não atendia. Então, a gente dizia, ou ele é surdo, né? Ou ele tem alguma outra coisa. Então, a gente fez todos os exames primeiro para descartar a surdez. E aí, deu que ele ouvia perfeitamente, né? Aí, quando a gente foi para as próximas etapas, então que veio o diagnóstico autismo, né? O Marlon sempre já desconfiava, né, amor? Sempre desconfiava e tal, já vinha, me falava, né? Pela forma como ele brincava, né? Então, na verdade, eu falava sempre assim, amor, eu acredito que ele seja autista. Até pelo comportamento dele do dia a dia, alinhamento de sapatos, lápis de cor, né? Do jeito que vinha na caixa, eu colocava no mesmo lugar, pequenas rotinas do dia, mesmo sendo um bebê, ele já tinha um processo bem rígido de muitas coisas, que características do autismo, né? Então, como eu sempre dei uma olhada nessas questões, principalmente de pessoas com deficiência, sempre tive um cuidado, um olhar, eu olhei para aquele menino que era meu filho agora e eu falei, nossa, ele é diferente. No meu coração havia muita luta ainda com relação ao diagnóstico, como mãe, não aceitava. E eu precisei passar por um processo de terapia, fiquei quase 1 ano ali nesse luto, digamos, né? Nesse processo da aceitação, que para mim foi muito doloroso. Para o Marlon já foi mais fácil, né? Porque assim, Sérgio, na verdade nós sonhamos com um propósito para um filho. Claro. A partir do momento que você tem essa informação, tudo desmorona. Na verdade, existe até uma parábola de que enquanto todos estão indo para a praia, agora a gente resolve do nada. Nós não resolvemos, nós somos forçados a subir a montanha, né? Sim. Então, nesse processo, tem toda uma logística agora psicológica para ser feita. Primeiro, para os pais, para os familiares, né? Sim. Já entendi que não vai mudar o processo dele. Perfeito. Ele vai ter essa condição, vai estar dentro do espectro a vida toda. Então, já o aceito. Agora, então, vamos partir do luto à luta. Isso. Por nós e pelas famílias. E aí então, nasceu. A ideia. Exatamente. E o que significa a palavra? Então, Rafa significa cura em hebraico, né? Rafa em hebraico é cura, né? E eu me lembro que eu falei para quem nesse amor, como o autismo não tem cura, as famílias precisam de cura emocional. Sim. Então, vira um acróstico, né? Rafa, Rede Adventista de Apoio à Família Autista. Por mais que não seja exatamente assim escrito em hebraico, mas a ideia de cura emocional e espiritual para as famílias. E ela é aberta a todos os pais e mães, independente da religião. Né? Exatamente. Nós temos hoje dentro da rede, atualmente, Sérgio, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente os dados, mas 80% das pessoas que participam não são adventistas. Né? Então, a gente tem muitas religiões. Né? 30 de abril de 2020, nós fizemos um grande evento, já virtual, via Facebook na época, né? E aí, esse evento, a gente, fizemos as inscrições, 5 mil inscritos, 35 mil pessoas assistiram, assim, e eram pessoas comuns, pessoas que não tinham um currículo, assim, tão elevado, né, do porte, né? Então, a gente decidiu dar um passo de fé e fazer o segundo evento, que daí foi em dezembro, né? Então, esse segundo evento, a gente já pensou, vamos tentar chamar um médico, alguém mais gabaritado no assunto, para vir e somar com a gente? Vamos. Aí fizemos vários convites, todos eles aceitaram. E aí esse evento foi a grande virada, né? Porque os nossos eventos, eles eram transmitidos com tradução simultânea em espanhol e libras. Então, totalmente acessível, né? E ele vai para países onde não tinha essa informação toda sobre o autismo, né?
Só que aquele segundo webinar ele foi para 70 países, 250 mil pessoas assistiram, então saiu muito do nosso controle e a coisa cresceu muito, né? Então, com isso, a rede expandiu demais. Hoje, como é que vocês estão? Quer dizer, o que você pode oferecer para as famílias que querem procurar em vocês, né, a busca de informação, de conhecimento? Sim, hoje nós temos grupos de WhatsApp, onde pais ali moderam, né? Tem vários pais que trocam experiências e vivências desse dia a dia, né? E aí são grupos que estão em todos os estados do Brasil, em 10 países. Né? Então, são 90 voluntários que fazem a RAAFA, né? Hoje em dia já não somos mais só nós dois, como foi lá no início, né? São pessoas e pais comprometidos com a causa, né? Em levar essa informação, uma informação séria, uma informação baseada em evidência, né? Daquilo que é um possível tratamento para a pessoa com autismo. Incrível. Marlon, Bruno, qual é o balanço que você faz hoje? A gente sabe que a fé ajuda vocês, né? A Federação dos Empreendedores, e a fé vai continuar ajudando, com certeza, porque esse é um projeto de Deus, né? Nós somos gratos à fé por um detalhe muito claro. A informação ela precisa chegar, né? O autismo é uma realidade. O autismo está na escola, o autismo está na igreja, o autismo está no dia a dia, e isso não vai mudar. Então, quando a fé ela entra junto com a gente nessa parceria, ela faz toda uma diferença. Por quê? Porque a gente pode ir aonde a gente não ia antes. Essa informação chega a pessoas que nunca seriam atendidas, né? E uma coisa linda que acontece, assim, imagine, e agora eu posso abrir um pouco o coração, você passa por situações numa igreja onde as pessoas olham para o seu filho e falam assim, seu menino tem problemas espirituais, vamos orar. Na escola, o menino é deixado de lado, às vezes mal acompanhado, e agora os pais não sabem nem o que fazer. Então, através da fé, muitas famílias que antes estavam desamparadas, agora já sabem, recebem a informação lá. Como é o nome do seu filho? Derek. Derek. Derek, uhum. Derek, você é uma luz no mundo. Amém. Você nasceu para brilhar. Olha só, através da sua vida, influenciou seus pais, que hoje influenciam centenas e milhares de pessoas. Um forte abraço para ele, viu? Tem aqui um depoimento que foi feito para vocês. Vamos ver juntos? Passando aqui para dizer um pouquinho da sua trajetória na RAAFA. Eu que tive o privilégio de acompanhar desde o iniciozinho, quando a gente ainda conversou no telefone, assim que você tinha recebido o diagnóstico do seu filho. E amiga, eu fico olhando para trás e vendo como Deus tem te usado para ser um apoio, um consolo, um conforto, para ajudar, para orientar, para amparar e para mobilizar as pessoas a trabalharem com mais determinação, com ânimo, e uma líder, uma pessoa que eu realmente admiro muito, amiga. Eu não tenho dúvida que esse projeto lindo nasceu no coração de Deus, e eu me sinto assim privilegiada em participar contigo desse projeto. Deus tem feito grandes coisas e eu quero aproveitar esse momento para desejar que Deus te abençoe muito mais, amiga. E receba minha admiração, meu carinho e meu grande abraço. Que Deus te abençoe. Marlon, Bruno, Kenny, vocês são peças fundamentais que Deus colocou no mundo para ajudar muitas pessoas. A começar em casa. Leve a certeza de que o trabalho de vocês é monstruoso. É a missão que Deus deu para vocês. E uma missão que vai trazer gente, vai auxiliar a gente, inclusive, para conhecer o nosso Salvador e fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Parabéns por esse trabalho extraordinário. E a fé também reconhece o trabalho de vocês. Eu gostaria que o Edelcio Ludovici viesse aqui, ele que é um dos fundadores da fé, um diretor da fé, para entregar o certificado especial. Quero passar para vocês aí esse certificado que representa o reconhecimento da fé, ao trabalho fantástico que vocês fazem, né? E a fé é isso, é dar visibilidade, credibilidade, né? Alcançar mais pessoas através das experiências e das vivências das pessoas. E para marcar esse momento que vocês estão aqui conosco, esse botão do Fé em Ação representa a passagem de vocês pelo programa Fé em Ação, aqui junto com o Sérgio Azevedo. Obrigado. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Se você tem familiares, ou tem um filho ou uma filha que é autista, você tem aí os endereços eletrônicos, os contatos que você pode fazer com esse casal maravilhoso e também estar recebendo informações que podem ajudar no seu caso específico.
Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Edélcio. E agora a gente está encerrando o nosso programa de hoje, na certeza que Deus esteve aqui presente nos estúdios da Novo Tempo, e esperamos que você esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, com pessoas que fazem diferença, por onde passam, onde moram. Eu espero por você. Agora eu passo a bola para a nossa querida Bárbara Luz para o encerramento desse programa. Nos vemos na semana que vem. Até lá. Muito boa essa conversa, foi maravilhoso acompanhar esse trabalho feito com tanta dedicação. O Fé em Ação acaba agora, mas na semana que vem a gente se reencontra com mais histórias inspiradoras que procuram fazer da vida aqui nessa terra mais leve, com a certeza de que não estamos sozinhos. Até a próxima semana!